Bom dia, crianças. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje estudaremos a disciplina de matemática. Nós iremos trabalhar hoje as expressões numéricas. Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as expressões serão efetuadas. Vejamos algumas regras que devemos seguir. Expressões numéricas com 4 operações. Nessas expressões, as operações se realizam obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, a gente efetua as multiplicações e as divisões. Depois, a adição e a subtração. Lembre-se, devemos efetuar a operação na ordem que ela se apresenta na expressão numérica. Aqui nós iremos ver alguns exemplos de expressões numéricas. Vejamos, nós temos aqui uma expressão numérica com 4 operações. Qual deveremos resolver primeiro? Nós realizaremos a multiplicação e em seguida a divisão. Vejamos, nós repetimos 15 mais, realizamos 5 vezes 2, que vai dar igual a 10, conservamos o sinal de menos, que vai dar igual a 2. Repetimos o sinal de igual. Em seguida, novamente repetiremos o 15 mais e resolveremos 10 menos 2, que vai dar igual a 8. Conservamos o sinal de igual. Agora, iremos resolver 15 mais 8, que vai dar igual a 23. No segundo exemplo, nós também temos 4 operações. Iremos resolver a divisão, que vem primeiro, e em seguida a multiplicação. As demais a gente só repete. 30 menos 12 dividido por 3 igual a 4. Repetimos o sinal de mais e multiplicaremos 6 vezes 4, que vai dar igual a 24. Conservamos o sinal de igual. Agora, nós temos uma subtração e uma adição. A gente lembra, quem vem primeiro? A subtração. Então, nós vamos realizar ela primeiro. 30 menos 4, que vai dar igual a 26. Mais 24, igual. Agora a gente faz a soma. 26 mais 24, que o resultado será 50. Temos também a segunda regra. Quando uma expressão numérica, existem algumas expressões onde aparecem sinais de associações e que devem ser eliminadas na seguinte ordem. Então, vejamos, quais são os sinais de associações? Parêntese, colchetes e chaves. Então, quem é que primeiro vai efetuar? A gente vai efetuar os parênteses. Veja só, efetua-se as operações entre parênteses. Depois, em seguida, as operações entre colchetes. E, por último, as operações entre as chaves. Aqui a gente vai ver alguns exemplos onde vai apresentar esses sinais de associações. Vejamos, aqui nós temos duas operações entre parênteses. Então, quem é que eu vou resolver primeiro? Aí eu vou relembrar a primeira regra, efetuar a multiplicação primeiro. A outra eu só faço apenas repetir. 3, sinalzinho de mais, e multiplico 4 vezes 5.
igual a 20 e conservo o parêntese. Repito, menos 13 e o sinalzinho de igual. Agora eu tenho apenas uma operação, uma adição. Então, eu vou juntar 3 mais 20, que vai dar igual a 23. Automaticamente, eu elimino o parêntese. Agora, eu vou repetir, menos 13 e o sinalzinho de igual. Agora, eu tenho apenas uma operação de subtração. 23 menos 13, que vai dar igual a 10. Nesse segundo exemplo, a gente também tem colchetes e parênteses. Colchetes e os parênteses. Quem é que eu vou resolver primeiro? Aí eu vou lembrar da regrinha. Eu vou resolver primeiro os parênteses. Então, tudo que tiver antes e depois do parênteses, eu vou repetir. 25 mais colchetes, 10 mais parêntese, 2 vezes 4, menos 3, fecha parênteses e fecha colchetes, final de igual. Aí agora eu vou resolver essa operação que está aqui. Então, tudo que tiver antes eu repito. 25 mais, abre colchetes, 10 mais, abre parênteses e resolvo a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Vou repetir essa operação. Menos 3, fecha parênteses e fecha colchetes, sinalzinho de igual. Agora, quem é que eu vou resolver ainda? Permaneço aqui no parêntese. O resto eu vou repetir. 25 mais, abre colchetes, 10 mais. Aí eu resolvo. 5 menos 3, 8 menos 3, que vai dar igual a 5. Fecho colchetes, sinal de igual. Agora, sim, eu só tenho uma operação. Então, eu vou repetir 25 mais 10 mais 5, que dá igual a 15. Repito o sinalzinho de igual. Agora, eu só tenho uma operação de adição. Eu vou somar 25 mais 15, que vai dar igual a 40. Nós temos aqui um exemplo envolvendo situações problemas, que pode ser do nosso dia a dia. Maria tinha R$26 e ganhou R$4. Ganhou, a palavrinha-chave. Então, quer dizer, se ela ganhou, o sinal é de adição. Depois, dividiu igualmente com seu irmão Davi. Dividiu igualmente, quer dizer, dividir, repartir. Com quantos reais Maria ficou? Aí aqui eu tenho a resolução através de uma situação problema. R$26 que Maria tinha, mais R$4 que ela ganhou. Fecho parênteses. Dividir por 2, porque é para ela e para o seu irmão. O sinalzinho de igual. Agora, quem é que eu vou resolver? Vai ser a divisão ou a adição? Vou resolver o que está dentro do parêntese. Porque 26 mais 4, que vai dar igual a 30. Dividido por 2, igual. Aí eu somo 30. Eu somo não, eu divido. 30 dividido por 2, que vai dar igual a 15. Nós também podemos encontrar expressões numéricas quando a gente realiza, utiliza o nosso sistema de monetário. Por exemplo, aqui eu tenho 2 notinhas de R$100. Aqui eu tenho 2 notinhas de R$20. E aqui eu tenho R$5. Eu vou transformar esse valor numa expressão numérica. 2 vezes R$100
reais, dentro do parêntese, mais 2 vezes 20 reais, dentro do parêntese, mais 5, sinalzinho do igual. Agora, quem é que eu vou resolver? Os parênteses primeiro. 2 vezes 100, que vai dar igual a 200. Repito o sinal do igual, 2 vezes 20, 40, mais 5, e coloco o sinalzinho do igual. Agora, eu tenho apenas adição. 200 mais 40 vai dar 240. Mais 5 vai dar 245. Aqui nós temos o nosso resultado. Essa foi a nossa videoaula de hoje. A atividade será lançada no nosso grupo de WhatsApp. Bons estudos. Até a próxima.